Atenção, emissoras da Rede Globo. A Rede Globo se orgulha do fato de que apenas 3 redes de televisão americanas são maiores que ela. O Roberto Marinho hoje é a força política mais importante no país, de 150 milhões de habitantes. Nada se faz sem consultar o Roberto Marinho. Nem todos estão felizes no Brasil. A economia está entre as 10 maiores do mundo, mas a distribuição de rendas é a terceira pior do mundo. 60 milhões de seus 150 milhões de habitantes vivem na pobreza total. O Brasil ocupa quase a metade da América do Sul. O povo é uma enorme miscigenação de raças e nacionalidades. Embora o Brasil seja um país enorme, a maioria dos brasileiros vive perto do litoral, 75% deles em cidades. O Nordeste é rural e pobre. O dínamo urbano da economia do país está concentrado no Sudeste, em torno da cidade de São Paulo. 50% do território do país pertence a 1% da população. Eu não como, né? Não. Só? Não. Só carrego. Só carrego. Com esse leite aí você vai aguentar até que horas? Até de noite, né? O que é que ele come? Arroz, legumes e carne moída e frango. Mais de 25% dos adultos brasileiros não sabem ler, e muitos mais são semi-analfabetos. Os jornais são caros e nenhum é nacional. Isso faz a Globo ter quase o mesmo tamanho da BBC. Na hora de se promover no exterior, a Globo é franca em relação à sua dominação no Brasil. Com suas 5 estações e 63 afiliadas, cobre 99,2% do território brasileiro, atingindo 99,9% dos aparelhos de televisão em todo o país. Nos últimos 5 anos, a audiência da Globo foi de 78%. A Globo produziu 95% da sua programação no horário nobre e conseguiu 75% do orçamento publicitário de mídia nacional. Desde o início dos anos 70, a TV Globo tem apresentado sua supremacia na TV com uma música de fim de ano cantada pelos astros da rede. Este foi por ocasião da comemoração dos 25 anos da emissora. E Biotônico Fontoura, quem toma Biotônico tem a força. O investimento elevado na propaganda de TV produz frequentemente anúncios de alta qualidade. Este anúncio de jeans ganhou recentemente o primeiro prêmio em Cannes. Que é resistente. E tem caimento perfeito. Starup passa pelo mais rigoroso controle de qualidade e dá total liberdade aos seus movimentos. Starup, o mais testado, o mais procurado. Se não for Starup, proteste. Eu acho que isso ocorre pelo seguinte: o Brasil é um país de terceiro mundo, com exigências publicitárias totais de primeiro mundo. Os grandes anunciantes não esperam notícias desagradáveis a seu respeito de uma rede de televisão. Algumas propagandas reconhecem a realidade cotidiana da maioria dos brasileiros. A televisão é o único meio de comunicação que atinge o grande público. Portanto, o governo federal, ministérios e empresas estatais foram os 4 maiores anunciantes do Brasil em 1990. Eu me lembro de uma frase de Goethe, que diz que ler é a arte de desfazer nós cegos. E a pessoa alfabetizada lê. E a pessoa que lê desfaz esses nós. Mas os anúncios governamentais mantêm-se confortavelmente ao lado daqueles que promovem estilos de vida luxuosos, além dos recursos da maior parte dos brasileiros. Quem usa Triunfo está usando tudo. A maioria dos brasileiros consomem apenas as imagens. Apenas 1/3 da população pode pagar pelos serviços e produtos anunciados na televisão. E atestando a qualidade, consiga a assinatura original de Bacardi. Entendeu? Anota aí. Bacardi. Receita de prestígio. A lei brasileira permite que as redes tenham apenas alguns canais. Os outros são canais independentes que se afiliam a uma rede. O presidente da República, que tinha a exclusividade dessa concessão, destinou esses canais de rádio e TV aos seus amigos, aos seus correligionários,
aos representantes dos seus grupos políticos nos estados, nos municípios. Isso sem qualquer tipo de critério. Não foi utilizado um critério social, né, de as instituições educacionais, absolutamente. O critério foi um só, o favorecimento político. Calcula-se hoje que cerca de 2/3 dos canais de TV sejam controlados por políticos, direta ou indiretamente. O programa ao vivo é o mais antigo da TV brasileira. Hoje, a transmissão do Carnaval Carioca é a sua apoteose. Aos domingos, há uma batalha de programas na televisão brasileira. Na Globo não há novelas nem noticiários. Seu programa da tarde é o Domingão do Faustão, uma mistura de música, Olimpíadas Bobocas e catástrofes domésticas. Aqui o Domingão do Faustão, diretamente do Teatro Fênix para as 89 mil emissoras da Rede Globo. Primeiro round. Essa é a George Foreman. Ao Holyfield. Coitado. A supremacia de audiência da TV Globo é às vezes ameaçada aos domingos pelo programa de 12 horas de Silvio Santos, em sua própria rede, a SBT. Silvio Santos começou na Globo e se afastou em 1975. Em 1975, Globo e você, tudo a ver. A visão comum da Globo com sua audiência é mostrada todos os domingos no Fantástico. Desde 1973, este show de shows, este show da vida, utilizando notícias, diversão e falso otimismo, tem sido o carro-chefe da programação de domingo à noite na Globo. A televisão na América Latina começou em setembro de 1950 com a TV Tupi em São Paulo. A primeira transmissão começou tarde, durou 1 hora, e com programa ao vivo. No final do programa, se deram conta que teriam que fazer tudo outra vez no dia seguinte. Como não havia aparelhos de TV no Brasil, foram importados alguns e colocados no Jockey Club em alguns pontos da cidade. Assis Chateaubriand, que era na época o principal magnata dos jornais brasileiros, começou a TV Tupi contrariando conselhos de quase todos. A produção da Tupi era direcionada à elite que podia se dar ao luxo de ter televisões. A Tupi também trouxe para a televisão, diretamente do rádio, a novela tipicamente latino-americana, Com Sua Vida Me Pertence. Juscelino Kubitschek foi eleito presidente em 1955. Ele prometeu fazer o Brasil crescer 50 anos em apenas 5. Esta política trouxe fuscas de fabricação nacional, urbanizou a população, introduziu uma inflação endêmica e agravou a situação da dívida externa. O símbolo do novo Brasil era Brasília, a nova capital. No meio do nada, no meio do país, foi oficialmente inaugurada em 1960. Em 2 anos, a Excelsior havia inaugurado seu canal no Rio, comprou os astros da outra emissora e começou com novelas diárias, ganhando um prêmio de jornalismo na Espanha. Tupi, ainda a maior empresa de TV, continuou com sua produção amadorística e administração excêntrica. Mas em 1964, passou a novela O Direito de Nascer. A primeira novela que conquistou audiência maciça. Era patrocinada por uma empresa de cosméticos e feita por uma agência de publicidade. Já poderão então ser concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação. Em março de 1964, tendo como pano de fundo a insatisfação social, o presidente João Goulart anunciou algumas estatizações limitadas e uma tímida reforma agrária. A direita foi às ruas. Em São Paulo, 500 mil de pessoas participaram da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Alguns dias depois, no Rio, marinheiros de esquerda ameaçaram uma rebelião. A TV Globo foi ao ar no Rio de Janeiro em 26 de abril de 1965. Roberto Marinho era o dono da emissora. Seu pai fundou o jornal O Globo em 1925, mas morreu logo depois. Na década de 40, ele inaugurou a Rádio Globo.
Marinho obteve sua primeira concessão de TV em 1957, do presidente Kubitschek, cujo governo ele apoiava, e a segunda de João Goulart, cujo governo ele ajudou a depor. O Globo tinha uma posição de apoio aos governos revolucionários, porque o jornalista Roberto Marinho, apoiou a Revolução de Março de 1964 desde antes de ela eclodir. Ele foi revolucionário de primeira hora. Roberto Marinho é um empresário, um astuto empresário. Em 1962, Roberto Marinho assinou um contrato de assistência para a TV Globo com o grupo Time Life americano. Time Life tinha alguns interesses menores na Venezuela, Argentina e aqui no Brasil. A Globo surgiu com financiamentos de um acordo feito entre o grupo Time Life. E esse financiamento chegava a um ponto de que a estação, a emissora Globo, no Rio de Janeiro, a emissora, ela tinha uma montagem de recursos da ordem de 6 milhões de dólares, enquanto que a melhor estação de televisão do grupo da Tupi, que era a segunda maior rede na época, a melhor tinha sido montada com 300 mil dólares. Os primeiros 8 meses da TV Globo foram um fracasso evidente. E Walter Clark, à época com 29 anos, foi contratado para dirigir a emissora. Ele foi o arquiteto do incrível sucesso da Globo. Um momento, antes de assinar contrato, na casa do Roberto, mas uma tapeçaria linda do Lussá, eu tremendo de medo, porque era uma jogada da vida, não tinha estrutura de vivência de negócio para assumir aquilo, porque a Globo estava fadada a quebrar. Ela tinha 4 meses de vida. Faturava, na ordem, ela faturava 180 e gastava 700. As enchentes desastrosas no Rio de 1966 marcaram um momento decisivo da TV Globo. A Globo fez a cobertura das enchentes ao vivo. Aqui, quando o segundo presidente militar, Marechal Costa e Silva, assumiu em 1967, começou o breve milagre econômico brasileiro. Um país que estava entrando no mundo industrializado estava, ao mesmo tempo, condenando grande parte de sua população, para ser exato 60%, a uma situação socioeconômica miserável, mesmo sendo a 8ª economia do mundo. A ditadura deu prioridade ao desenvolvimento de um moderno sistema de telecomunicações. Criou o Ministério das Telecomunicações e viabilizou a compra de televisores a crédito. Os objetivos definidos foram, como sempre, integração e segurança nacional. Em 70, como exemplo, todos os brasileiros poderão ver a Copa do Mundo pela TV e, reciprocamente, outros povos verão a maior festa popular do Brasil, o Carnaval Carioca. Parte da esquerda brasileira optou pela luta armada. Seu sucesso mais espetacular foi o sequestro do embaixador americano, forçando o governo a libertar estes prisioneiros políticos. No final dos anos 60, o videotape e as redes nacionais se uniram para destruir a produção local de programas. As produções ficaram centralizadas no Rio e em São Paulo. Os festivais de música tinham cobertura ao vivo, e os melhores foram organizados pela TV Record em São Paulo. Após uma investigação parlamentar concluir que o acordo da TV Globo com o grupo Time Life era ilegal, a parceria foi dissolvida em 1969. Roberto Marinho ficou com total controle da TV Globo. Suas concorrentes, Tupi e Excelsior, continuaram seu lento declínio. A Globo centralizou todas as produções no Rio quando o estúdio de São Paulo incendiou. O seguro pago ajudou a TV Globo a impulsionar a construção de uma rede. Em 1969, a primeira estação de TV via satélite deu ao Brasil uma ligação internacional. No ano seguinte, as principais cidades brasileiras foram integradas por uma rede nacional de micro-ondas. A televisão no Brasil não era tanto para entreter o público. Television in Brazil was not so much to entertain the public initially.
What it did more was unify the country. O primeiro jornal nacional em cadeia da Globo foi o Jornal Nacional, que foi apresentado em 1º de setembro de 1969. Assim nasceu a rede. Faltava algo. A verdadeira vida política do Brasil não estava lá. Abrange mais de 5.000 quilômetros de rodovias. Não basta construir estradas. É preciso colonizar. A Copa de 1970, no México, foi transmitida ao vivo, via satélite. O Brasil foi campeão. Mas esta foto do presidente foi proibida. Talvez porque o homem duro parecia humano demais. O Estado fornecia cerca de 30% dos gastos com propaganda. A TV Globo muitas vezes foi além do que era requisitado. Em 1981, uma bomba explodiu em um carro do lado de fora do Rio Centro, onde se realizava um show musical. A explosão matou um soldado e feriu outro dentro do carro. No primeiro noticiário da Globo sobre o incidente, via-se claramente uma segunda bomba intacta dentro do carro. Quando transmitiram a notícia novamente, a segunda bomba foi retirada da edição. A novela no Brasil é diferente da sua equivalente do hemisfério norte. A Globo transmite 3 novelas de 1 hora no horário nobre da noite, 6 noites por semana. As novelas são o início da supremacia da Rede Globo. As primeiras novelas da Globo eram melodramas exóticos escritos em Cuba ou na Argentina. O Sheik de Agadir, a Rainha Louca. No início dos anos 70, seguindo o sucesso de uma novela brasileira da Tupi, a Globo também se abrasileirou e modernizou suas novelas. Porque não é um projeto que esqueceu da pobreza, da periferia. Contemplou, porque se esquecesse, não daria certo. Contemplou. Mas contemplou maquiando. Muitos consideram Gabriela, estrelada por Sônia Braga, baseada no livro de Jorge Amado, uma das melhores novelas da Globo. Certamente foi a mais erótica. Tivemos audiências de 93%, 96% dos aparelhos ligados, o que naquele momento significava 50, 55 milhões de pessoas assistindo televisão. Por isso mesmo a gente costuma dizer que o Brasil, num determinado momento, apesar da dimensão continental, deixou de falar português, que é a língua dele, para falar TV globês. Depois de Dance Days, que tinha como cenário uma discoteca do Rio, mesmo os mais isolados vilarejos no Brasil passaram, de repente, a ter 3 discotecas. A impressão que eu tenho é que a Globo conseguiu, melhor do que qualquer política repressiva, de proibição, de censura, alterar a consciência do brasileiro sobre a sua condição. Em 1989, versões mais curtas das novelas da Globo foram transmitidas nas televisões de 52 países. Muebles así ya no haría. Las personas cambian. Some can change, they can change, but a tree that's twisted? Em 1972, o presidente Médici inaugurou a televisão a cores, em um grande festival. E ele disse: todas as noites, quando vejo o noticiário, sinto-me feliz. Por quê? Porque no noticiário da TV Globo o mundo está um caos e o Brasil está em paz. É como tomar um calmante depois de um dia de trabalho. A chegada das cores consolidou a superioridade da TV Globo. O que a própria Globo definiu como padrão Globo de qualidade foi instaurado. Os espectadores salivavam e se sentavam quando o Plim Plim anunciava o início do próximo programa global. Donner, um austríaco, passou a ser o chefe do departamento gráfico em meados dos anos 70. Suas imagens limpas e incríveis ainda hoje são o visgo que une a imagem hipnótica da Globo. Em 1977,
Roberto Marinho demitiu Walter Clark, que era então o alto executivo mais bem pago da América Latina. É como tudo na vida, né? Você tem o começo, o clímax, depois a coisa entra em processo de decadência. Nós começamos eu senti que ele queria. Afinal, a coisa estava montada. O trem elétrico de miniatura estava pronto e ele queria brincar e esse trem elétrico era um instrumento de poder. Walter Clark foi substituído pelo controlador de programas, conhecido apenas por Boi. Em 1980, a TV Tupi acabou se arruinando financeiramente e sua concessão foi cancelada. Rede Tupi. A editora Abril, a maior editora brasileira de revistas, entrou com pedido de 1 ou 2 concessões para a rede de TV. Sua revista semanal de maior sucesso, Veja, havia sido lançada em 1968 e havia, às vezes, criticado o regime militar. O número de televisores cresceu para mais de 23 milhões. Roberto Marinho ficou riquíssimo, mas, com o fim do domínio militar, seu poder cresceu ainda mais, além de qualquer regulamentação ou controle. A Globo foi censurada, sem dúvida. O que a Globo fez de diferente dos outros meios de comunicação, não falou, não contou a realidade porque foi censurada, é uma forma de defesa que a Globo descobriu para se explicar perante a sociedade brasileira, agora no período da democracia. Ao fim do regime militar, os 2 primeiros satélites brasileiros haviam sido lançados. Os militares haviam gasto cerca de 14 bilhões de dólares, integrando o Brasil através das telecomunicações. A programação noturna durante a semana começa com um aperitivo cômico. E o salário? Meu Bem, Meu Mal, a atual novela das 8, terminará em poucas semanas. Descobrindo a amante secreta de Ricardo. Não comente nada com ninguém. E por que eu teria alguma consideração por você? Meu Bem, Meu Mal. Hoje, depois do Jornal Nacional. Qual é a novela que você quer que eu responda? Eu quero saber que novela As 3 da Globo. A semana inteira, de segunda a sábado. As 3 novelas. Barriga de Aluguel, Lua Cheia de Amor, Meu Bem, Meu Mal. Eu gosto mais de Barriga de Aluguel. Deus a patrocínio. A novela das 7 horas é para as pessoas que chegam do trabalho e não exigem muito do espectador. Oi, você assiste novela? Sim. Que novela? Meu Bem, Meu Mal. 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 Meu Bem, Meu Mal também é outra família riquíssima, que tem uma mulher muito ambiciosa, né? Quer manter a família dela, quer manter a sua posição e aí ela usa as pessoas para manter aquela posição que ela tem. A novela das 8 é a mais elaborada e tem o índice de audiência mais alto. Este personagem é Porfírio, o mordomo da família rica. Com licença, vocês gostariam de tomar um refresco, um drink, uma água? Não, eu gostaria que você desse o fora daqui imediatamente. Com licença, divino, eu poderia beijar o seu divino pezinho? Isso tem cara de seminarista, mas o que ele é mesmo é sacerdote do capeta. A TV Globo não perde nenhuma oportunidade para anunciar os outros produtos das organizações Globo. A apresentação de produtos nas novelas da Globo é espalhafatosa. Sente? Não, pra mim tá legal assim mesmo. Eu mandei sentar, disse. Sim, senhora. Quanto você quer para fazer um aborto? Pode dizer seu preço. Eu pago. Apenas uma vez, quando a Rede Manchete produziu Pantanal em 1990, a TV Globo foi derrotada nos índices de audiência por uma novela produzida por uma concorrente brasileira.
tinha o Pantanal como local de ação. Uma terra ecológica, maravilhosa no Brasil. Essa novela tinha erotismo, animais e natureza de forma despreendida. E duas mulheres que viravam leopardos quando ficavam bravas. Ela derrotou a gigante da Globo, mas isso não ocorre frequentemente. Em um de seus gestos mais extraordinários, a Globo fez um videoclipe para alegrar os meninos de rua do Brasil. 8 milhões de crianças vivem abandonadas nas ruas. São mortas diariamente por assassinos contratados para limpar o bairro. A paz ainda é um sonho possível. A Globo não é, digamos, não tem uma vocação necessariamente militarista ou ditatorial, mas ela tem uma vocação governista. Onde tem governo está a Rede Globo. Se não tem governo, e o governo também precisa, porque qualquer governo de um país de 150 milhões de habitantes, que tem quase 100 milhões de espectadores, precisa de 70% de audiência. Com a aproximação da volta de um presidente civil, Roberto Marinho apoiou Tancredo Neves. Antônio Carlos Magalhães também participou do almoço. Ex-governador da Bahia, aliado importantíssimo na vitória de Tancredo e velho amigo de Roberto Marinho. Tancredo logo anunciou que Magalhães seria ministro das Comunicações. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Tancredo morreu antes de assumir a presidência. As imagens da Globo expressaram a angústia de toda a nação. Ele foi substituído por seu vice-presidente, José Sarney. A Globo se prevaleceu das dificuldades da ANEC do Brasil, que foram dificuldades criadas pelo ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães. Ele suspendeu os pagamentos e as encomendas do governo ANEC. E a ANEC praticamente vivia do que fazia para o governo. Sem essas encomendas, sem esses pagamentos, a ANEC valia muito pouco. A Globo, por isso mesmo, pagou menos de $1 milhão pela ANEC. Mas, em seguida, com o restabelecimento desses pagamentos e dessas encomendas, que era a razão de ser da ANEC, ela já passou a valer, segundo uma avaliação dos próprios japoneses, $350 milhões. Embora os custos reais para a Globo sejam escamoteados por complexas transferências de ações, é evidente que tiveram um lucro razoável. A TV Aratu, em Salvador, Bahia, era afiliada à TV Globo há 18 anos. A nova afiliada da Globo, em Salvador, era a TV Bahia, controlada por associados e parentes de Antônio Carlos Magalhães. Ainda ministro das Comunicações, ele tinha a intenção de voltar a ser governador da Bahia. Em 1990, Magalhães foi eleito governador da Bahia. Durante a campanha, houve alegações de que ele controlava secretamente a maioria dos novos canais de TV abertos no interior do estado. Não é verdade. Apenas amigos meus e até alguns familiares participam de um canal de televisão que é afiliado da Rede Globo, consequentemente, é o que tem maior audiência na Bahia. Pode ser apenas uma coincidência, mas a fita com o logotipo da TV Bahia, que nos foi encaminhada pela TV Bahia, também inclui os logotipos de 3 canais com os quais o governador negou ter qualquer relação. Por exemplo, você hoje, para cantar, um artista que queira cantar num dos raros programas de variedades, que não há programas musicais e tal, o artista ou a sua gravadora paga a TV Globo para se apresentar na TV Globo. Quer dizer, os profissionais de música não recebem nenhum tipo de remuneração para veicular sua música na TV Globo, não. Os jornais da Globo não podiam mais ignorar os protestos sociais. Mostrou manifestações contra o governo. Mas os jornais da Globo tinham uma maneira própria de apresentar as notícias. Na época, a inflação era de 20% a 30% ao mês. Abria o jornal com o locutor dizendo assim: sai o índice da inflação do mês. A caderneta de poupança vai render
30%, 40%. Então, ela tirava o peso negativo do índice da inflação e transformava numa coisa positiva, que era o quanto as pessoas que tinham caderneta de poupança iam ter de rendimento em cima do índice da inflação. A nova Constituição brasileira tirava do presidente o poder de dar concessões. Então, antes que entrasse em vigor, Sarney deu 90 concessões. Nenhuma outra concessão foi dada desde então. O próprio Sarney é dono de 2 afiliadas da Globo. A Globo gasta 40% de seu orçamento em jornalismo. Bom Dia Brasil é o noticiário da manhã da rede. Hoje é o noticiário nacional no horário do almoço. A Globo tem sucursais em Londres e nos Estados Unidos e tem cerca de 2.000 jornalistas profissionais com altos salários. Banco Boa Vista, novas ideias. Todos os canais têm que apresentar notícias locais todos os dias, mas todo o resto da programação é produzido no Rio e em São Paulo. O Super Noticiário da Noite conta com a grande audiência da novela das 8. Tem regularmente os mais altos índices de audiência. Hoje, por exemplo, teve 59%. As notícias são rápidas, hábeis e atraentes. A princesa Diana acordou cedo. Às 7h30 já estava na piscina. Globo Repórter é o programa semanal da rede que se aprofunda em assuntos da atualidade. O máximo do jornalismo da Globo. De cólera no país. Globo Journalism at its best. Cada um deve tomar. A situação dos doentes no Peru e na Amazônia. E o que está sendo feito para evitar o avanço da doença. Globo Repórter, hoje, depois de Meu Bem, Meu Mal. A família Silva mora em uma casa de 2 cômodos em uma violenta favela da periferia de Salvador, Bahia. Vindo do litoral do Rio. O Jornal Nacional da Globo, eu acho que a notícia é verídica. Na minha concepção, a notícia é verídica. Todos os dias assistimos o jornal. Na Globo, né? Você acha que é verdadeira? Sabe da notícia do mundo inteiro, né? A gente também acha verdadeiro. Pode, porque a gente sabe da notícia do mundo inteiro. Fica par de tudo, né? Efetivamente, a televisão tem mais credibilidade que a imprensa escrita. A imprensa escrita é tida no Brasil como partidária. E a grande maioria da população que assiste televisão não vê posição política ou posicionamento político na televisão, nos diferentes canais de televisão. O que faz com que a televisão, enquanto imagem, mostrando não apenas os fatos escritos, mas mostrando os fatos relatados pelos noticiários, adquirem uma credibilidade muito grande. Em princípio, aquilo que a televisão mostra é verdade. O jornalismo da Globo é centralizado e rigorosamente controlado no Rio. Essa coisa também é muito difícil de detectar, né, de contar, porque os jornalistas na redação, na verdade, eles recebem as ordens prontas, né? Às vezes você está desenvolvendo a matéria num determinado sentido e, de repente, você recebe via o seu superior uma ordem lá, diz assim, olha, tira essa parte, muda um pouquinho aqui, vamos tentar mostrar esse outro lado. Quer dizer, o jornalista em si, para nós é muito difícil saber de onde vem isso, mas que ela vem, vem. Não faltam exemplos para mostrar como o jornalista Roberto Marinho e os chefes de jornalismo da TV Globo manipularam, distorceram e até mesmo ignoraram algumas notícias. Um dia, a Globo entrevista o Lula, falando em nome dos trabalhadores, e entrevista o Mário Garneiro, falando em nome dos empresários, né? No dia da entrevista só aparece o Mário Garneiro, não aparece o Lula. Era a recomendação que a gente tinha era de fazer uma cobertura absolutamente soft, sem som ambiente, ou seja, sem trilha sonora e sem que se pudesse ouvir os líderes sindicais. O escritório central da Globo permitiu que uma equipe de repórteres fizesse um documentário sobre as greves e os novos sindicatos. Quando terminado, nem se preocuparam em submetê-lo à censura federal. Acho que este foi um momento em que não houve interferência do governo. Foi uma decisão da Globo. Às 18 horas,
a parte política propriamente dita teve início. Com o governo civil no horizonte, um amplo movimento político se alastrou por todo o Brasil, exigindo que o novo presidente fosse eleito pelo povo, com eleições diretas. A princípio, a TV Globo ignorou o movimento, mas com 500 mil de pessoas nas ruas de São Paulo, tinha que dizer algo, mesmo que de forma tendenciosa. Festa em São Paulo. A cidade comemorou seus 430 anos com mais de 500 solenidades. A maior foi um comício na Praça da Sé. São Paulo, 430 anos, 9 milhões de brasileiros vindos de todo o país. Cidade de trabalho, São Paulo fez feriado hoje para comemorar o aniversário. Foi também o aniversário de seu templo mais importante, a Catedral da Sé. De manhã, na missa, o cardeal arcebispo Dom Paulo Evaristo Arns lembrou o importante papel da Catedral da Sé nesses 30 anos em que ela vive no coração da cidade. Enquanto a Globo continuava a promover esta visão bastante excêntrica e insignificante das manifestações populares, amadores filmavam mais de 1 milhão de pessoas nas ruas do Rio, exigindo eleições diretas. A eleição presidencial de 1989 foi por voto direto do povo. Na festa de aniversário dos 70 anos de Chacrinha, em 1987, aparecia um jovem e desconhecido governador de Alagoas, um dos estados mais pobres do Nordeste brasileiro. A reportagem da Rede Povo foi a Alagoas e registrou as péssimas condições de atendimento da população pelo sistema de saúde do estado. O único pronto-socorro do estado está em precárias condições de funcionamento. O esgoto escorre em goteira pelo corredor da UTI. Agulhas de injeção descartáveis são usadas mais de uma vez. Collor e Lula foram para o segundo turno. 2 debates foram transmitidos para todo o país. Lula claramente venceu o primeiro. No mesmo dia, mais cedo, a Globo havia transmitido um resumo diferente do jornal Hoje. O jornalista Pinheiro supervisionou a edição. O cerne da questão é este. Entre a edição do jornal Hoje, da hora do almoço, e a edição do jornal da tarde, o resumo do debate foi alterado pelo Alberico Souza Cruz e pelo Ronald Carvalho. Na essência, não houve aqueles critérios básicos que nortearam a edição da manhã, que era ao mesmo tempo para os 2 candidatos, a questão da pergunta, da réplica e da tréplica, e ficou uma coisa totalmente desbalanceada, o que eu chamo, ficou uma peça publicitária e não um resumo de um debate. Havia uma tendência de uma aproximação entre os 2 candidatos e no dia do debate eles estavam apenas a 1% de diferença. Com este resumo do debate na sexta-feira, a pesquisa do sábado mostrou uma abertura de diferença e no domingo a diferença que era de 1 ponto apareceu como de 4 pontos. Ah, e agora que está o problema. Agora vou falar um pouquinho. Eu achei que aí foi dedo da Rede Globo. O que a Globo fez para retratar a história recente do Brasil é muito pouco, mas a Globo fez, no ano passado, uma novela ou uma minissérie chamada Anos Rebeldes, que procurava retratar aquele período mais sensível da contestação dos jovens, das guerrilhas urbanas, da contestação ao regime militar. Evidentemente, nessa retratação desse regime, ela não colocou o papel que ela própria tinha desempenhado. Mas será que a Globo e Roberto Marinho pode realmente se libertar dessa herança? Ou será que o Brasil deveria libertar-se da dominação da Globo?